Neste vídeo, o testemunho do irmão Francisco Augusto Nobre, que foi assaltado assim que chegou em casa depois do culto e que teve seus bens devolvidos pelos ladrões. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Testemunho publicado no jornal Mensageiro da Paz no mês de outubro de 1987. Chegada em casa, instrumento oferecido ao Senhor, Deus toca no coração desses homens o momento da bênção e vivendo pela fé. Por volta das 11 horas da noite de um domingo, Francisco Augusto Nobre e sua esposa Maria de Fátima e uma das filhas do casal, Fabiana, de apenas 9 meses, regressavam de um culto na Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Eles estavam muito alegres, pois tinham ido agradecer ao Senhor pela compra feita na véspera de um instrumento sax barítono que o irmão Francisco usaria no conjunto Renascer, onde era um dos músicos. Depois de abrir a garagem, Maria de Fátima esperava com o bebê no colo que o marido fechasse o automóvel para entrarem em casa. Ele ainda estava fechando o carro quando ouviu a esposa dizer: "O sangue de Jesus tem poder." Ao virar-se, ele deparou com 2 assaltantes, um deles com uma arma apontada para a cabeça de Maria de Fátima. Em seguida, ameaçando-o com o revólver, os ladrões levaram o automóvel, levando também o precioso instrumento dedicado ao trabalho do Senhor. Ao parar o carro diante da casa, Francisco tinha percebido que um homem e um jovem de aproximadamente 14 anos, usando bermuda, caminhava ao seu encontro, mas eu pensei que fossem vizinhos, pois nunca poderia pensar no assalto. Continuando, ele contou que foi nascido na igreja e aos 10 anos já tocava na banda da Assembleia de Deus de Jardim América. Tocando sempre com instrumentos usados, meu maior sonho era poder adquirir um instrumento novo que fosse meu de verdade para louvar ao Senhor. Anos mais tarde, fui para a Assembleia de Deus da Penha e no ano de 1982 o conjunto Renascer passou a precisar de instrumentos novos. Meu antigo desejo continuava, mas como colocá-lo em prática se a maioria desses instrumentos é importada, sendo eles muito caros? Mas em janeiro do ano seguinte, eu tive a minha oportunidade de comprar um saxofone como nenhuma igreja tinha igual. No sábado, de posse do instrumento novo e bonito, o irmão Francisco mal cabia em si de tanto contentamento. À tarde, dedicou um tempo para experimentá-lo tocando belos hinos. Enquanto louvavam ao Senhor, ele e a família tinham os corações cheios de felicidade também por terem pago na véspera a última prestação da casa em que moravam. No dia seguinte, domingo, levaram o instrumento para a igreja e os irmãos participaram da alegria, pois afinal o conjunto teria um novo saxofone. E quando o pastor José dos Santos orou apresentando o instrumento ao Senhor, Francisco determinou em seu coração que no dia em que parasse de tocar, doaria o instrumento à igreja. Aquela noite, ao voltar do culto, Francisco dirigiu-se à casa de seus pais, onde, em companhia da esposa, costumavam ficar conversando até tarde da noite. Ele relata: "Como meus irmãos não estavam, resolvemos sair um pouco mais cedo, deixando nossas filhas, Flávia e Fernanda, com os meus pais. E quando chegamos em casa, tivemos a triste surpresa: os ladrões estavam à nossa espera."
Dentro do carro que os ladrões levaram estavam, além do saxofone, a bolsa de Maria de Fátima, documentos do casal, 2 Bíblias e as mamadeiras da pequena Fabiana. Desconfiando que eles estavam querendo levar as chaves da casa, Fátima implorou que deixassem pelo menos as mamadeiras da filha. Francisco também tentou dialogar, dizendo que um instrumento não serviria para tocar no carnaval, sendo mais próprio para a igreja. Irritado, um dos ladrões respondeu apenas que jogaria um instrumento por aí. Depois pediu que ficássemos quietos, pois a arma era perigosa, daquelas que a bala entra com um pequeno furo e sai com outro muito maior. Em seguida, eles apressaram-se em entrar logo no automóvel, pois, segundo disseram ainda, estavam fugindo e tinham muita pressa. Mal os assaltantes deram partida no carro, o casal começou a glorificar a Deus por não terem sofrido nenhuma agressão física. Estamos vivos e Jesus cuidará de tudo mais. Sem poder entrar em casa, pois as chaves tinham sido levadas, o casal pegou um táxi retornando para a casa do pai de Francisco. Foi uma noite angustiante, indo às delegacias com medo de que a quadrilha de posse das chaves voltasse à nossa casa, levando tudo o que tínhamos, lembrou Fátima. Porém, confiando nas orações, eles tinham também a certeza que o Senhor responderia. Logo na segunda-feira, eles tiveram informações da polícia militar que o carro, faltando algumas peças, havia sido encontrado sem os objetos que estavam no seu interior. No mesmo dia, depois que fizeram nova fechadura da casa, Fátima orou pedindo a Deus que tocasse no coração daqueles homens para que eles entregassem em casa o instrumento de Francisco. Os irmãos da Assembleia de Deus da Penha permaneciam em oração. E um dia, ao passar por determinado local, o irmão Dutra do Nascimento abriu um jornal qualquer ao acaso e leu que, depois de realizar um assalto qualquer, um ladrão fora morto e conta: o Senhor revelou no meu coração que aquele homem participara também do assalto ao irmão Francisco. E revelou-me também que o sinal disto seria na entrega do saxofone. A partir daí, os irmãos oravam ainda mais intensamente pelo caso, aguardando a resposta de Deus. Uns dias depois do assalto, Francisco teve um novo golpe ao saber que estava sendo demitido do emprego por excesso de pessoal. Ele, que um dia dissera jamais ter condições de viver pela fé, precisou viver exatamente assim, pois nenhuma outra porta de trabalho parecia abrir-se para ele. Tudo o que restava era continuar aos pés do Senhor, suplicando misericórdia, e no conjunto ele voltou a tocar com um instrumento velho. Lembro-me bem que um dia, quando fui comprar uma nova boquilha para o instrumento, o homem da loja, ao saber que o saxofone fora roubado, disse que eu nunca mais o teria de volta, pois era um instrumento muito caro e que cada dia valia mais. O dinheiro ia acabando e, enquanto isso, Francisco pensava cada vez mais que nunca poderia comprar um instrumento novo. E era preciso evitar novas idas à delegacia para que nada de mal acontecesse à família. Mas a igreja continuava orando enquanto ele ia a todas as empresas procurando um novo trabalho. O dinheiro já acabara completamente quando aprendeu a viver pela fé, recebendo apenas as doações dos irmãos da igreja e dos familiares. Francisco estava um dia no escritório de um amigo no centro da cidade quando o telefone tocou. Do outro lado, a esposa disse alegremente: "Você está sentado? Pois então procure sentar-se, pois vai ter uma grande surpresa. Os ladrões vieram aqui em casa devolver o seu saxofone." Ele estava numa reunião, mas saiu apressadamente para casa, querendo saber da novidade. Exatamente ao meio-dia,
A irmã Maria de Fátima estava saindo de casa para levar Flávia e Fernanda para a escola quando uma Kombi parou no portão. Depois, uns homens perguntaram se era ali que moravam os crentes. As crianças amedrontadas quiseram correr, mas eles disseram para ter calma que não era um assalto. Viemos devolver este instrumento que um colega fez a besteira de roubar. Tentamos trocar por armas, mas não conseguimos. Depois disso, nosso colega até morreu num assalto. Estivemos ontem aqui, mas não tinha ninguém em casa e por isso voltamos hoje. Temos que devolver isto, porque depois que pegamos este saxofone, não tivemos mais tranquilidade. O pessoal daqui é crente mesmo? Então pede para orar por nós. Quando a irmã entrou em casa com as crianças carregando um instrumento, Fátima começou a rir sem parar de tanta alegria. Lembrou-se de um dia, logo após o roubo, em que ouvira no rádio um pastor dizendo que os crentes são a menina dos olhos de Deus. Ela teve um pouco de dúvida, pois estava triste, mas no momento da bênção recordou e louvou ao Senhor, rindo muito feliz. O irmão Francisco esteve desempregado durante 1 ano e 2 meses, aprendendo como se vive pela fé. Depois de ter feito mais de 100 entrevistas, precisando até sair do estado para novos testes, uma irmã de sua igreja teve uma revelação de que ele estaria empregado dali a exatamente 15 dias. E passaram-se 14 dias quando ele recebeu o telegrama de uma firma pedindo que comparecesse no dia seguinte para começar a trabalhar. A empresa, uma multinacional, criaram um cargo especial na área de administração, especialmente para a contratação. Mais de 300 candidatos haviam feito inscrição e só Francisco, o primeiro deles, foi chamado. Hoje, o bonito sax barítono pertence à Assembleia de Deus da Penha, pois o irmão Francisco não o toca mais desde que foi separado para o diaconato. Fico feliz quando vejo outro irmão tocando o sax, que afinal é mesmo do Senhor. A Deus ninguém rouba, disse sorrindo. Então tenho certeza de que pelo menos aqueles ladrões nunca mais vão roubar um crente. Diácono desde maio de 1985, o irmão Francisco e a esposa desenvolvem um trabalho de evangelismo, principalmente nos locais onde prolifera a marginalidade. Os ladrões que os assaltaram um dia não devolveram as Bíblias que estavam no carro. O casal dá glória a Deus por isto, esperando que desta forma eles tenham um encontro com Jesus Cristo. Falando sobre a obrigação de todos os crentes no evangelismo, o diácono Francisco Augusto ressalta: a igreja deve ter uma reação em maior intensidade às investidas de Satanás contra a humanidade. Mas, ao invés disso, enquanto o inimigo ataca 10 pessoas, os crentes ainda estão tentando evangelizar uma só pessoa. Só com um trabalho intenso e incansável conseguiremos atacar as causas da criminalidade.